Vamos conversar um pouquinho hoje, meus irmãos, de um tema que é propício para o nosso dia. E que esta pergunta, a humanidade, todos nós, fizemos em muitas ocasiões. Por que sofremos? Qual a razão do sofrimento? Por que Deus permite a dor? Por quê? Será que se faz necessário a dor, o sofrimento, as dificuldades? Será? Ora, nós estamos vivendo em um mundo de prova e de expiações. Então, em um mundo de prova e expiações, só teremos aflições, como o próprio Cristo disse. Mas quem não compreende a colocação de Jesus, quando ele disse, só tereis aflições, parece que ele está nos rogando alguma coisa não boa. Mas que um mundo de provas e expiações, realmente, nós temos mais aflições, mais sofrimentos do que momentos felizes. Por que será? Será que assim Deus quer que aconteça? Será que é obrigado este sofrimento? Não. O sofrimento, as dores, as dificuldades, as necessidades, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Mas é nós que provocamos o sofrimento, as dores. Por quê? Pela falta do nosso conhecimento, pela ignorância do próprio ser que ainda não evoluiu a tal ponto de buscar as coisas boas. Ora, mas para buscar as coisas boas, eu tenho que passar por dificuldades, não é verdade? Se eu tenho um projeto, um objetivo a ser alcançado, eu tenho que lutar por ele. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Sacrifício. Eu tenho que me sacrificar em muitos pontos. Tenho que trabalhar para atingir esse objetivo. Isso na questão material. E na questão espiritual, é as situações do qual moralmente nós vivemos. Então, nós temos que fazer essa viagem íntima em cada um de nós, esse autoconhecimento de nós mesmos e essa busca incessante à nossa perfeição, o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Se nós investimos tanto nas coisas da matéria, por que não investir nas coisas que é do espírito? O tema, aliás, a mensagem que foi lida, caiu bem dentro daquilo que nós vamos trabalhar. Então, ela já nos convida a esta reflexão. É, sem dúvida, um tempo especial que estamos vivendo na Terra, com tanta diversidade, com tantas coisas, este mundo tão lindo, tão maravilhoso, que é o nosso planeta, gente. É belíssimo. Oferece tudo de bom. Tudo de bom. Só que nós ainda não compreendemos e ainda não trabalhamos essas belezas que existem. Tudo de graça para nós. Tudo de graça. Deus oferece esse universo e este planeta que estamos vivendo, o planeta Terra, tudo de graça. É nós que transgredimos e acarretamos dores e sofrimentos pela nossa ignorância. Passamos momentos alegres, felizes, mas também por momentos amargos e de frustrações. É assim que acontece no mundo que nós estamos vivendo. Temos momentos alegres, momentos felizes, momentos que o desejo é ficar toda a vida naquela beleza, naquela coisa.
Mas é aí que corre o perigo, que esquecemos de Deus. Esse é o grande problema. Porque é naqueles momentos felizes, aquele momento alegre, que nós devemos estar em comunhão com Deus, agradecendo. Ora, se eu estou feliz, eu tenho que olhar para o meu irmão, que ele não está feliz. Eu tenho que ajudar ele, porque eu me sinto feliz. Eu tenho o dever de auxiliar aquele irmão que não está feliz, porque é dando que se recebe. Quanto mais nós doamos amor, mais recebemos, mais amor nós trabalhamos em nós. E aos poucos nós vamos nos libertando do egoísmo, que é a chaga, uma das chagas mais terríveis da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Por isso é que estamos vivendo em um mundo de prova e de expiações. Essa felicidade, ela é relativa a cada um de nós. É relativo, não é igual para todos. É relativo ao momento de felicidade. Mas há momentos de frustrações, de decepções. E é ali que, se nós entendermos a razão disso, é que nós temos que testar a nossa fé. Mas que essa fé seja raciocinada. Esta fé tem que ser uma fé inabalável. Aquela que encara a razão face a face, ou seja, todos os problemas da humanidade no dia a dia. Esta fé. Fé raciocinada é aquilo que tu crê porque tu tens certeza, tu conhece a razão. E aí nós ultrapassamos o limite. Ora, hoje eu estou sofrendo, hoje eu estou passando por essa dificuldade, mas eu tenho certeza que isto é um aprendizado para mim. Vamos fazer proveito daquele momento que está difícil para suportar com resignação. Esse foi o propósito do qual Jesus veio até nós nos trazer. E ele disse, quando estiver aflito, sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Ora, o convite que Jesus faz para nós, essa afirmativa, o que é que nós queremos mais? Mas na maioria das vezes caímos em lamentação. Por que que sofro? Por que que tudo acontece comigo? Por quê? Se eu faço tudo certinho. Mas eu tinha um amigo que dizia assim, Altamiro, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu já disse para o homem lá de cima que ele pare de me acertar, porque ele só acerta em mim. Eu digo, o problema, meu irmão, é que tu tens que voltar no passado, em outras vidas. Se tu acha que nessa vida fosse tão perfeito, então procura o teu passado que tu vais encontrar razão. Altamiro, eu já fiz 8 cirurgias e estou marcado com mais outra. Eu estou todo cortado. Agora tu imagina quantos cortes tu desse em outras vidas em alguém. Agradece a Deus. Mas como que eu vou agradecer a Deus se eu sofro? É uma razão a mais. Mas não estás aí conversando comigo, perfeito, andando, alegre, conversando. Para que estás lamentando? Tu já parasse para pensar e olhar quantos irmãos estão em cadeira de roda? Paraplégico, tetraplégico, cegos, sendo conduzido pelos outros, querendo viver, querendo olhar, querendo sorrir, conversar, andar, trabalhar. Criatura, tu vive tudo isso e está reclamando por quê? Agradece a Deus. É assim que nós temos que viver, ser resignado.
Os mundos de prova e expiação são mundos do qual os habitantes precisam de ajuste. Nós estamos aqui nos ajustando conosco e com o próximo. É um ajuste. Esse ajuste já começa dentro do nosso lar, junto da nossa família. É o grande ajuste. É a célula primeira de uma sociedade. É ali a família. Quem é a família? Quem são aqueles? Quem é a minha companheira? Quem é o meu companheiro? Quem é o meu filho? Quem é o meu irmão? Quem é meu pai? Quem é a minha avó? O meu tio? Quem é? A parentela toda, quem são? São nossos irmãos, compromissados com as leis divinas, e nós com eles, e eles conosco. Por isso Deus concedeu a felicidade de viver em família, para esse ajustamento. Deus nos concede. Às vezes são almas sofridas com problemas que trazem de outras vidas, para aquele problema ser ajustado, para que haja perdão, amor, caridade, fraternidade, tolerância, compreensão um com o outro. É ali o grande desafio. É um acerto de conta com as leis divinas. É esse grande acerto de conta que nós temos. Expiar é resgatar e pagar dívidas. A terra é um mundo de aprendizagem e, por isso, é um mundo de prova. Em todos os momentos estamos em prova e expiação, e acrescento mais, em missão. Estamos provar. O que é provar? O que é que acontece com o aluno no colégio? Ele não passa por uma prova. Aqui nós temos uma professora, né? Ela disse que estava em aula hoje, dando aula. Então, todo ano ou todos os meses, esse aluno tem que passar por uma prova. Na nossa época era muito mais difícil. Tinha o provão de fim de ano. Quem tem aqui 70 anos? Eu estou com 72. Né? Então, aqueles provão, né? E ali era toda a matéria do ano, para ver se passava. E muitas vezes era o inspetor que ia lá na escola, que ia fazer esse provão. A gente tremia igual uma vara verde, para ver se passou. Por que passou o quê? Porque ele lembrar, ou colocar ali, naquele provão, aquelas matérias que foi passado o ano todo, para ver se ele aprendeu. Se não aprendeu, ele ia repetir de ano. Ora, e o que é que Deus faz com nós? Qual é o nosso provão? O nosso teste? É a nossa reencarnação. E essas nossas provas que nós temos que ver se nós já atingimos um processo de compreensão, de entendimento, e que nós já nos libertamos das nossas viciações morais de outras vidas. Então, em uma encarnação, nós vamos passar por essa prova. Reencarnar em locais difíceis, em famílias complicadas, viciosas muitas vezes, uma comunidade bem difícil, a prova tanto da riqueza como a prova da pobreza, como a prova de várias situações. Como somos testados e colocados na prova, para ver se realmente suportamos, somos resignados. Se nós passar por essas provas, nas próximas reencarnações, nós já vamos estar numa situação bem melhor. E o que é expiar? Expiar é reparar os nossos erros cometidos nessa encarnação e outras reencarnações.
Porque às vezes dizemos que somos tão santinho nessa, né? Santinho, santinho, por que eu sofro? Eu não mereço sofrer dessa forma. Mergulhe no passado. Faça uma sessão de desobsessão para o indivíduo, que é a mesma coisa que mexer lá num lago bem sujo. A água em cima está cristalina. Mexe lá, que vem para cima, tudo. E aí eles, puxa vida. Quer dizer que eu fui isso aí, foi. E muito mais, e muito mais. Então nós fizemos coisas boas, fizemos porque chegamos até aqui. Mas muitas coisas, meus irmãos, em outras vidas, tivemos grandes dificuldades morais. Né? Mas Deus abandonou? Não. Deus nunca abandona nenhum dos seus filhos. Sempre nos dando a oportunidade para evoluirmos sempre. Sempre. Deus prevê e provê a necessidade de cada um dos seus filhos. E na missão, como é que é a missão? A missão é aquele que já vem determinado com um compromisso aqui neste mundo. Missionários no campo religioso, no campo moral, a missão de pai, a missão de mãe, a missão de educador. Em todas as áreas do nosso trabalho profissionais, ali está a nossa missão. A missão de um religioso, a missão de abrir um centro espírita, a missão de todas as casas religiosas. Todos têm a sua missão. A missão de dirigir uma nação, um estado, um município, uma comunidade. Tudo isso é missão. Aquele que lidera. Mas ai daquele que falhar na sua missão. Aí ele tem que passar pela sua expiação e também pela sua aprovação. E Deus nos dá a oportunidade da reencarnação justamente com esse propósito. É importante analisar como estamos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações. Como é que nós estamos? Será que nós estamos cumprindo de acordo com as leis divinas? Não estamos transgredindo as suas leis? Porque todas as vezes que nós transgredir uma lei que é imutável, que é lei divina, é lei de Deus, nós vamos responder por esse ato. Isto é castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus. Ora, aqui tem uma tomada. Nós sabemos que ali tem uma rede elétrica. É uma lei. Se eu tirar aquela tomada fora e eu colocar a mão nos fios que eu conheço, que eu sei que eu vou receber um baita de um choque, a culpa foi do eletricista? A culpa foi minha. Porque eu tenho conhecimento. Ora, se eu não tenho conhecimento, eu vou receber o choque, mas vai ser uma vez só, porque eu nunca mais vou botar. Todas as vezes que nós transgredimos uma lei divina, nós recebemos essa chamada. E essa chamada são as dores que nós reclamamos e não queremos sofrer. Por que que tudo acontece comigo? Sim, comigo só tem que acontecer coisa boa e o outro. Conta uma passagem de um amigo que, espírita, ele disse para mim: Altamiro, eu presenciei uma coisa que me chocou. Eu estava em determinado lugar e, de repente, houve um tumulto muito grande. E aquela correria, fui a saber, era um acidente que tinha ocorrido. Cheguei perto, era um jovem que tinha sofrido um acidente e tinha desencarnado. E aquele pessoal, tudo no redor,
os curiosos, né? Porque para socorrer não vem ninguém, vem para curioso, né? Nenhuma prece, né? Aquele momento é um momento que tem que se recolher em prece, em oração. De repente surgiu uma senhora, num desespero, em grito, e afastando todo mundo de perto. E se jogou por cima daquele corpo. E quando ela olhou, no mesmo momento do desespero, ela disse: graças a Deus que não é o meu filho. Graças a Deus que não é o meu filho. Mas no lado estava outra, sendo acalentada pelos seus familiares, em desespero, porque o filho era dela. E ela saiu desesperada, graças a Deus que não era meu filho. Então choca, meus irmãos, choca. Aonde é que está o sentimento de amor, de caridade? Quer dizer que o meu irmão pode acontecer tudo com ele, menos comigo. Menos comigo. Então tem que ser olhado essas questões, essas condutas das nossas emoções, que não estão condizentes com as leis divinas, que é a lei do amor, da caridade, e nós falhamos com ela. Não há na terra ninguém que esteja tranquilo sempre. Não existe. No mundo de provas e expiações, nós só teremos aflições, como disse Jesus. Tudo está perfeito de acordo com as leis divinas. Tudo. Não existe nada errado. Tudo perfeito. Nós é que transgredimos as leis. É nós. Pela nossa falta de conhecimento. Na pergunta 920 a 922 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? E a resposta é que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar os seus males e de ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Abrandar os seus males, diminuir. Ora, se eu estou sofrendo, ora, se eu estou passando por isso, eu tenho que fazer essa reflexão e fazer uma viagem de volta. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que a minha vida estava indo tão bem, a minha família, o meu lar, o meu trabalho, o meu emprego? Por que que houve uma queda tão grande? Por que uma separação? Por que uma infidelidade? Por que este porquê da vida? Nós devemos fazer uma viagem de volta. Porque este porquê é um efeito. Nós temos que voltar para encontrar a causa, porque não existe efeito sem causa. Quando chegar na causa, procure resolver a causa, que o efeito desaparece. Quando nós temos uma enfermidade física, que nós vamos no médico, o médico manda fazer todos os exames para ter um diagnóstico em relação ao problema. E ele diz: olha, o seu problema está aqui. Aqui está o medicamento. Você sofre disso, disso. Tome. Mas olha, siga as normas corretas da recomendação. Então, nós temos duas opções. Compramos e tomamos, ou jogamos a receita fora e não tomamos, ou, às vezes, leva para casa e toma sem fazer as devidas recomendações médicas. Vamos continuar sofrendo a mesma coisa e não vamos nos curar da enfermidade. Aí a culpa é do médico? Não é do médico, é nossa. Então as nossas dores é culpa de Deus? Não é culpa de Deus, porque Ele nos dá oportunidade, Ele nos mostra meios para nós melhorarmos. Mas nós somos persistentes ainda, orgulhoso, vaidoso, egoísta.
e sofremos as consequências dos nossos sofrimentos. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, pode o homem desfrutar de uma felicidade relativa? Será que pode? E a resposta: o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. É quase sempre, e ele é sempre, o artífice da sua infelicidade. É nós que buscamos esta infelicidade. Infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, poupa-se de muitos males e pode até desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência no mundo grosseiro de prova e de expiações como o nosso. Então, por isso, a felicidade ela é relativa, né? Podemos ser felizes aqui? Podemos, gente. É só analisar a nossa consciência, a nossa conduta. Como é que eu estou me comportando, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida? (922) A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Mas a maioria diz: a vida é só essa. Vamos aproveitar o quanto puder, porque morreu, tudo acabou. Então ele não crê na vida futura. E aí nós nos tornamos o quê? Um materialista. Queremos a posse do ter, e esquece do ser. Que somos seres espirituais. Não compreendemos que a vida aqui é transitória, é passageira. Amanhã nós deixamos tudo aqui, até o nosso próprio corpo. Voltamos para o nosso mundo de origem, do jeito que viemos, sem nada. Apenas a nossa conduta. O ser espiritual que somos. Nada mais do que isso. Vamos chegar no mundo espiritual e pode ser perguntado para nós: o que fizestes da tua provação, da tua expiação e da tua missão que foi concedida? E aí a decepção muitas vezes é muito grande. Aí o remorso vem, as dores vêm. E rogamos a Deus mais uma vez, uma próxima oportunidade. E viemos mais uma vez a um mundo de provas e de expiações, ou talvez a um mundo muito mais inferior do que o nosso, para nos resgatar, para mais uma vez passar por essa escola das almas, esse aprendizado, essa universidade universal que é do Espírito. Para finalizar, nós deixamos aqui uma mensagem aqui do Chico Xavier, que ele diz assim: o que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes, por ausência que certamente não fazem falta. Vou até ler de novo. O que ainda não alcançastes, que nós não alcançamos, que desejamos tanto, está a caminho. Né? E a gente não se dá conta. Este está a caminho pode ser uma situação boa ou
uma situação não tão boa, mas está a caminho. Tudo que está traçado, está programado, ele está a caminho. Não sofra de véspera. E esse sofrimento é muito grande, às vezes que a gente sofre de véspera, né? Às vezes a pessoa está com a consulta marcada lá para o ano que vem, mas ele já está aqui desesperado, sofrendo. Ai, será que o médico vai dizer? Eu acho que eu estou com câncer, eu acho que eu estou com isso, eu acho que eu vou morrer, cada vez sofre mais. Ele já começa a se antecipar naquilo que quando chega diante do médico, diz, você está bem, está tudo bem. Mas ele já começa a sofrer antecipadamente. Às vezes é um passeio, às vezes seja qualquer coisa. Então ele já sofre de véspera, por ausência, que certamente não fazem falta, e muitas coisas somos ansiosos, queremos, estamos aflitos, sempre aflitos com as coisas. E a outra mensagem: a felicidade não vem da posse ou do domínio, mas de um coração sábio e dedicado. Não vem da posse nem do domínio, mas de um coração sábio e dedicado. Palavras de Chico Xavier. Agradeço a bondade, o carinho e os olhares, as vibrações de amor a que foi me dirigido. Agradecemos a equipe espiritual dessa casa, que tem uma vibração muito boa, muita energia boa. Tem falangeiros espirituais aqui, meus irmãos, visitando cada um de nós aqui, aplicando o devido medicamento de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Sigam, meus irmãos, nesse caminho. Sigam no caminho do bem, no caminho de Jesus. Pois eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Não se afaste do Cristo nos momentos difíceis. Vamos aí ao encontro dele, porque ele já veio ao nosso encontro. Agora vamos fazer a nossa parte. Muita luz, muita paz. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.